tarde a todos. Meu nome é Sérgio Barros, sou professor do Departamento de Análise Geoambiental da UF, tá? Do curso de Ciência Ambiental, aqui também, do nosso mestrado e doutorado. Wagner, um direcionamento em relação à sua palestra. E eu fiquei atento, achei muito interessante o posicionamento das organizações, mas me deixou uma certa dúvida com relação ao respeito à individualidade. Não é? Eu acho que isso é uma questão que, quando a gente passa a agir institucionalmente, numa provocação, onde fica o limite do direito da individualidade e até onde a organização atua, não é? Dentro das suas diretrizes, que você mesmo coloca, né? Que ela tem ética, toda uma organização para isso, e não vai afetar, vamos dizer assim, enquanto até mesmo a justiça não julgar esse diretor, este funcionário que está sob uma observação, até onde vai o limite, né, que a empresa não vai ultrapassar dentro do seu direito privado, dentro da sua individualidade. Me pareceu um pouco preocupante, né, como é que se dá isso em um clima mais democrático. Bom, primeiro que a empresa, quando a empresa decidiu se engajar nessa direção, ela se pautou pela ética e pela integridade, né? É claro que, às vezes, é muito difícil a gente entrar numa zona cinzenta, o que é ético para você, o que é ético para mim, mas dentro de uma empresa, no dia a dia, eu vou dizer para vocês aqui que 99% das vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado. Tá? Eu estava num evento na sexta-feira e fizeram uma pergunta na mesa, né, para mim, e eu vou até contar a mesma historinha para vocês aqui. Perguntaram, bom, mas espera aí, o que vocês fazem aí com uma série de procedimentos? Como é que você garante que todo mundo entenda tudo? É muito simples. Quem daqui sabe se vai fazer alguma coisa certa ou errada daqui 5 minutos? Todos. Né? E a colocação que eu fiz para as pessoas foi o seguinte, olha, se você tem dúvida se o que você vai fazer está certo ou errado, pegue e faça 3 perguntinhas básicas, simples. Eu posso contar isso para minha família, eu posso contar isso para minha mãe, para minha avó, para o meu tio, para o meu filho, se eu posso ou não fazer isso que eu estou com vontade de fazer? Se eu não posso contar, você já fica com dúvida se você vai fazer a coisa certa ou não. Tá? Se você passar na primeira pergunta, você vai na segunda e fala assim, se isso sair no jornal amanhã, o que eu quero fazer? Eu vou ficar orgulhoso ou eu vou ficar com vergonha do que está no jornal? É fácil a gente identificar isso. Tá? E a terceira é se o meu inimigo, o meu concorrente, o meu vizinho for fazer a mesma coisa, se eu vou falar que ele é legal ou se ele é um safado. Tá? Então, com essas 3 perguntas, 99% dos casos nós sabemos. Claro que tem 1% lá que existe uma lei, uma regulamentação, pô, eu não sabia, mas não adianta, a gente não vai gerenciar a empresa pelas exceções. Nós vamos, né? Então, de forma geral, as pessoas sabem o que está certo e o que está errado para fazer. E a nossa empresa é muito claro, se você quer fazer a coisa errada, por favor, saia da empresa e vai procurar outra. Né? Eu acho que essa alternativa a pessoa tem. Ela tem um livre-arbítrio para escolher. Se ele escolher ficar dentro da empresa, ele vai ter que fazer a coisa certa. Tá? E aí eu não vejo nenhum problema com a questão da democracia, não vejo nenhum problema com isso. A individualidade, pelo contrário, a grande maioria, mas a grande, esmagadora maioria das pessoas na empresa em nível mundial, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, eles apoiam muito o programa de compliance. Porque eles têm liberdade para fazer um monte de coisa, desde que seja certa. Tá? Então, nós não vemos isso como uma preocupação e não sofremos nenhum problema com relação a isso. Problemas com isso, não. Agora, claro, o cara faz coisa errada, ele não vai querer ser... claro. Né? Então, nós nem chamamos isso de punição, nós não chamamos isso de punição, nós chamamos isso de consequência pelo que ele está fazendo. Você fez alguma coisa errada, não vai colocar a culpa no compliance que vai demitir você. Pelo contrário, você está sendo demitido por sua própria decisão. Né? O compliance está aqui para ajudar você a fazer a coisa certa. Nós não estamos lá para punir as pessoas. Nós estamos para ajudar. Agora,
Quando a pessoa não quer ser ajudada, a pessoa quer continuar fazendo e não sei o quê, e depois é pego, ele vai ser demitido por uma simples consequência do ato dele. Tá? Então, essa preocupação de fato não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Nem em nível internacional, as Não. relações, né, com compliance. Quando a gente tem uma pesquisa, nós temos uma pesquisa chamada Engagement Survey, que é uma pesquisa mundial, é feita agora a cada 2 anos, mas nós fizemos 4 anos seguidos, né? O compliance é quase sempre a maior nota positiva que nós temos de todos os 20 ou 30 tópicos diferentes que nós temos lá. Tá? Obrigado. Tá? Aí, vamos embora. Quem vem aqui? Vamos lá. Vamos trocar. Tá ali já. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Augusto Rício, eu sou mestre em Gestão Social e Desenvolvimento pelo CIAGS na UFBA. E uma das minhas preocupações, trabalhei muitos anos na área de gestão em organizações de grande porte, e uma das minhas preocupações sempre foi a abordagem do modelo de gestão, a forma como as pessoas atingem os resultados. Eu trabalhei muito tempo refletindo sobre e praticando coisas como norma ISO 9000, ISO 14000, o HSS 18001, e por aí vai. Tive muito envolvido na ISO 26000 e por aí vai. Num processo que eu participei, a questão, ao longo desses anos todos de minha vida profissional, a questão mais importante, mais relevante, mais impactante, sempre foi a questão da liderança. Sempre o grosso dos esforços tinha a ver com a questão da mobilização, do comprometimento, da visão da liderança. Eu presenciei aqui, queria perguntar para o Ken, desculpe, Ken. Eu queria perguntar para o Ken, eu achei muito interessante essa experiência no processo da Unilever. E acho que merecia aqui a gente fazer uma reflexão sobre o desdobramento disto. É claro que instantaneamente mobilizado pelo número 1, o grupo de CEOs entraram num processo e eu gostaria primeiro também que você repassasse para nós as conclusões que vocês tiraram a respeito daquele processo. Tem um slide que você passou rapidinho. Maravilha, então tem um livro. Então, assim... e a gente aprofundar um pouco esse debate, porque eu acho que é um processo extremamente enriquecedor. Tem alguns teóricos que afirmam que o processo de aprendizado, ou seja, o processo andragógico de aprendizado, ele passa por 4 etapas. A primeira, o mestre diz o que é e o aprendiz ouve, dizem que é 5%. A segunda, o mestre mostra como faz e o aprendiz observa, isso aí dá uns 10, 15, mas o bicho pega para valer, na hora que o aprendiz faz. E o mestre orienta a partir da experiência concreta que o aprendiz está vivenciando. E a quarta é onde ele fecha a gestalt, quando o aprendiz se torna mestre. Ele se mobiliza e mobiliza o seu melhor para oferecer a outros, compartilhar com outros aquele conhecimento. Eu posso complementar algo, porque eu mencionei muito en passant, que 2 anos após esse choque, né, que aconteceu com esses presidentes de empresa, e que algumas das marcas mais conhecidas que a gente usa estava lá, os presidentes, de 11 países, e aí imediatamente estavam meio assim, em estado de choque, coração na mão, porque foram lá, sabe, com máquinas para ajudar, com comida, com alimento, com remédio, sabe, com toda aquela aparelhagem que a Unilever, uma grande empresa assim, teria,
para ajudar, né, como um ato humanitário. Mas o que pegou é que as pessoas um pouco interessavam essa parte. O que precisavam era amor. Amor. E estavam meio com medo, né? Esses executivos. Nunca tinham estado num estado em que tiveram que consolar alguém que perdeu tudo. Por exemplo, eu conversei com uma mulher que na hora da onda, eu estava com um desses presidentes na hora, através de um intérprete, que na hora da onda, ela estava com a irmãzinha dela de 5 anos, que ela tinha, sei lá, 18, estava com a irmãzinha de 5 anos numa mão, e um bebê, o filhinho dela de 6 meses no braço. E quando veio a onda, ela começou, obviamente, a chorar, né? E o presidente do meu lado, ele despencou de emoção. Porque na hora da onda, ela soltou os 2 braços, obviamente. E nunca mais encontrou o filhinho e nem a irmãzinha. Então, interagindo com gente que realmente não apenas não tem nada, não tem nem esperança, e aí essa gente que tem tudo, nunca na vida tiveram isso. Isso mexeu com eles. E aí eu não vou dizer que todos foram assim convertidos imediatamente a serem bondosos e nananana. Não foi isso. Mas foram impactados para o resto da vida. E aí estavam perdidos. E aí a coragem para mim do chefe principal, presidente do grupo de uma área do planeta, a segunda etapa, sabe como ele chamou essa segunda etapa na selva? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? E aí eles tiveram que olhar para eles próprios. Né? E a mesma coisa. 2 anos depois, eu estava com eles em Vietnã. E sabe onde a reunião começou? No Museu de Guerra, em Hanoi. E aí, o que estavam contando, e aí a palestra começou com um general que lutou contra os chineses, lutou contra os franceses, lutou contra os americanos e aliados, e lutou a vida inteira, tinha 82 anos. Ele disse, olha, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada. A única coisa que a gente queria era unificar os 2 pedaços do nosso país que a ONU cortou no meio. A gente só queria união. E o desejo pela união fez os vietnamitas derrotar os todo-poderosos americanos com quase nada. E não foi com a ajuda chinesa, não. Foi o próprio povo, muito criativo, né? Eles derrotaram, né? Os americanos saíram com o rabo entre as pernas. E aí a metáfora foi, a única coisa que nós temos, que nós precisamos para dar uma volta por cima, é a união. E foi muito forte a mensagem. Então, nos planejamentos estratégicos, completamente atípicos, porque a gente caminhava, a gente foi perto da fronteira com a China, interagindo com os povos ali. E aí a reunião estratégica aconteceu ao lado de um riozinho, sabe? Esses são os presidentes da empresa, né? Os principais atores, né? E aí a conversa, como eu falei, é relevância. Nosso inimigo não é Procter & Gamble ou Nestlé. Nosso inimigo é a nossa falta de união. E nossos produtos têm relevância no mundo. Vamos entender quais são os produtos relevantes, vamos fazer todo tipo de propaganda em cima da relevância e não em cima. Nosso produto é melhor, nosso produto tem sabor bom, blá, 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 blá. Não. E aí você lembra as propagandas de Dove, né?
ajudar a autoestima feminina. Você não entrega sua filha para a indústria de beleza. Olha, produtos de cremes e sabonetes e shampoos dizendo isso. Porque você é bonita. Você pode ser gordinha, você é bonita. Não é? Esse tipo de estimular, não o Becel, né, obviamente está conectado ao coração, etc e tal, produtos detergentes, não vamos usar máquinas que economizam água. Então todo ênfase foi no social. Então eu vi que a socialização, a responsabilidade social, pelo menos da Unilever, naquele pedaço do planeta, que não foi para os outros lugares, porque também não tiveram a experiência, né? Foi a responsabilidade social da nossa empresa é servir a sociedade. Não fazer atinhos com pobrezinhos numa comunidade perto da fábrica, mas servir a sociedade como um todo. Eu decidi entrar no aquário aqui depois da sua provocação, mas é bom você ficar aqui, porque eu acho que pode render. Você trouxe uma provocação interessante sobre liderança que me moveu a vir para cá. Meu nome é Robson Santarém, eu sou consultor, trabalho com desenvolvimento de liderança, sou coach e dou aula aqui no LATEC de valores humanos na gestão. E comungo das ideias e ideais do Ken. E me parece que essa questão é muito importante de trazer. Quando Wagner trouxe o primeiro passo da sensibilização, a gente conversava no trio aqui, que a gente vive, na verdade, acho que uma grande crise de valores, na minha percepção. E precisamos trabalhar cada vez mais isso, porque a gente não tem problema de conhecimento. Esses escândalos que nós temos aí nas organizações, que estão nas manchetes desses últimos dias, todos esses executivos têm graduação, pós-graduação e muitas pós, com certeza. E onde estão esses valores? Como é que nós podemos sensibilizar? Porque eu entendo o processo de sensibilização, desse conectar-se consigo mesmo, que precisa do autoconhecimento, que a gente falava, né, Ken? Da gente identificar esses valores que podem promover as mudanças necessárias. E muitas vezes tem que dar um choque, nem que seja lá numa tragédia de um tsunami, ou ver a realidade e sair do castelo, que muitos estão, para se conhecer mesmo. E às vezes coisas muito simples. Então, eu penso que a liderança é um elemento fundamental, quer dizer, acho que passa tudo por aí, e essa capacidade de inspirar, e inspira-se pelo caráter. Só para ilustrar isso, eu me lembro de um trabalho que eu fiz numa empresa, numa grande empresa, e eu começava fazendo um processo de introspecção, até de meditação, para identificação dos seus valores principais. E tinha um dos líderes, o principal líder, que ele não participava. Nós trabalhamos 4 turmas, e ele ficava de fora, observando. E o resultado foi muito bom, foi um team building, e foi muito bom. E uns 2 anos depois, esse gerente ele foi trabalhar em outra área, ele me chamou para fazer um trabalho que ele queria semelhante àquele que eu fiz nos 2 anos passados. E quando começou o trabalho, ele me apresentou e disse, olha, eu queria estimular a equipe a participar intensamente desse workshop, que vai ser muito bom, não só para a nossa organização, mas também para a vida pessoal, porque foi muito bom para mim. Eu pensei, o que aconteceu? Porque ele não participava de nada, ele ficava na sala de apoio, chegava, cruzava os braços, observava, e na hora do almoço eu fui perguntar a ele, por que você disse isso? Ele falou assim, eu vi você fazer exercícios ao longo daquelas 4 turmas, de cada um identificar os seus valores, e ao longo do workshop, que eram 2 dias mais ou menos, as pessoas se viam, muitas vezes, contradizendo os valores, né? Eu digo que eu sou honesto, mas não sou tanto, né? E aí a gente confrontava isso e via como que isso vai impactar na performance, na entrega, impacta em tudo, na verdade, valor impacta em tudo. E ele falou que ele então fez uma lista dos valores, e o primeiro valor dele era família, e colocou ética, coisa assim. Mas ele disse, a ficha caiu, que ele colocava família, mas todos os dias ele levava o trabalho para casa, então ele não dava o tempo dele para a família. Ele tirava férias, ele tinha 2 filhos, na época com 11, 12 anos, iam para o hotel fazenda, viajava sempre nas férias, mas a mãe que ficava com as crianças. Ele levava o laptop e ficava lá no laptop dele. Então, ele estava com a família, mas não estava.
Ele dizia ética, mas ele não recebia os empregados na sala dele, que era fechada. Então, tinha que agendar com a secretária, era a maior dificuldade de falar com ele, gerente. E ele percebeu que isso não era ético, porque ele não se relacionava. E ética, ele entendeu que era um processo de relacionamento com as pessoas. E aí ele tomou uma decisão, que ele contou naquele período de 2 anos, que ele escreveu na agenda dele os valores. E ele chegava no escritório, ele lia os valores e assumia um compromisso de que aquele dia ele ia ser coerente com os valores. Nunca mais levou trabalho para casa, mudou o modo de proceder com os empregados, ele saía da sala e ia aos empregados, então passou a se relacionar com os empregados e ele passou a ser considerado um dos grandes líderes da empresa, que houve uma mudança profunda. Então, a sensibilização passa por aí, né, Wagner? De conectar-se, e esse líder passa a inspirar os outros pelo caráter, pelo exemplo que ele dá. Eu penso que a sua provocação é muito pertinente, de trazer a liderança nesse sentido de responsabilidade social, ou de compliance, ou não, e de compliance, de como que a gente pode sensibilizar, inspirar os outros, mas a partir do exemplo que a gente dá nas organizações. E a liderança é fundamental. Então, a provocação acho que permanece aqui. Bom, a liderança daria para fazer um evento só sobre isso, né? Porque é um assunto extremamente vasto, né? E dos aspectos principais aí da liderança é, de fato, o líder, né, fazer aquilo que, de fato, ele fala, né? Aí é o walk the talk, né? Claro. Então, ele vai ter que fazer, porque os liderados vão perceber, os liderados são pessoas inteligentes, né? Às vezes o líder acha que não, mas os liderados vão perceber rapidamente se o líder está fazendo aquilo que está pregando, né? E a forma de sensibilização, né? Claro que o líder tem que participar, tem que incentivar e tudo mais. Existem diversas formas. Eu vou falar uma rapidamente aqui para vocês, né? Nós começamos a fazer um trabalho também com crianças, né? Com os filhos dos funcionários. E uma das ações lá com os filhos dos funcionários, num evento, quando eles vieram conhecer a nossa empresa, nós fizemos lá uma brincadeira de o que você faria nessa situação, né? Então, isso para criança até 10, 12 anos, né? A primeira perguntinha para cada criança chegava, a gente ia fazer 2 perguntas. Então, a primeira pergunta era algo assim: você vai ganhar um notebook, ou você vai ganhar uma coisa legal da sua mãe, e a sua mãe tem o dinheiro só para comprar o teu presente. E você sai, e no caminho a sua mãe perde a bolsa. Então, o que você gostaria que acontecesse? Então, 3 alternativas. Primeiro, quem achar a bolsa, pega o dinheiro e devolve só o documento? Segunda, pega o dinheiro ou joga a bolsa fora? Terceira, não, a pessoa pega e devolve toda a bolsa. A criança acertava na hora, né? Eu quero a terceira, devolver a bolsa. Ah, tá ótimo, parabéns. Então, para você ganhar o sonho de valsa, você vai ter que acertar a segunda questão. Então, você estava andando na rua e você acha uma bolsa cheia de dinheiro. E agora? O que você faz? Pega o dinheiro e devolve só o documento? Pega o dinheiro, joga a bolsa fora ou devolve a bolsa? A primeira pergunta que eu fiz, o molequinho lá virou e falou assim: eu pego o dinheiro para mim e jogo a bolsa fora. Por quê? Eu não sou bobo. Né? Aí tinha assim, todo um pessoal assistindo, devia ter lá outras crianças, os pais, né? Só de bater o olho você já sabia quem era o pai, né? Que eram as 2 bolas vermelhas, assim, o pai e a mãe, né? Assim, no meio de todos. Mas aí a sensibilização não é dar a resposta certa. É chegar para a criança, e naquele momento a gente teve que fazer isso, né? Ah, você faria isso? Mas espera aí, então vamos voltar na primeira pergunta. Como é que você acha que alguém vai devolver a bolsa para você se você mesmo não faz isso? E até ele chegar à conclusão sozinho de que ele, eu acho que eu devolveria a bolsa. Então, fizemos uma série de perguntas assim nessa brincadeira, nesse jogo com as crianças, para ajudar a sensibilizar. Então, um exemplo muito simples, que não custa absolutamente nada, é super divertido, as crianças participaram, então essa é uma forma de incentivar. De educação. Né? De dentro para fora. De educação. E a outra coisa, para eu complementar o que você está dizendo, eu também sou coach. E no meu curso de coaching, há 15 anos atrás, o mestre, lá um americano,
ele veio e contou um caso que eu nunca mais esqueci sobre um grande executivo que foi fazer um processo de coaching com ele. E, bem resumidamente, o cara chegou e falou assim: olha, eu gostaria de desenvolver uma competência para poder assumir a presidência da empresa. Eu sou um diretor, mas eu queria ser presidente. E depois a pergunta era: mas você quer ser presidente por quê? Né? Eu quero ser presidente. Passa uma sessão, passa duas, descobriu que ele queria ganhar mais. Tá bom, então, na verdade, se eu te der o dinheiro no lugar de você ser o presidente, você topa? Ele topou. Falou: bom, então o que você quer não é ser presidente, você quer mais dinheiro. Então vamos trabalhar em cima de você querer mais dinheiro. Então mudaram o foco. Bom, mas você quer mais dinheiro para quê? Eu quero mais dinheiro porque eu gostaria de comprar uma casa na praia. Né? Bom, então, peraí, você quer uma casa na praia, eu te dou a casa na praia, você ainda quer mais dinheiro? Não. Bom, então o seu objetivo é casa na praia. Isso se passaram outras sessões, mas você quer casa na praia por quê? Porque é a única forma de eu reunir toda a minha família nos finais de semana, porque meus filhos já estão grandes, meus netos vão para a praia e tal. Mas peraí, mas então se você conseguir reunir toda a sua família todo final de semana, você não precisa mais da casa na praia, certo? Certo. Então o que você quer? Só reunir a família. Reunir com a família. Falei assim: pera um pouquinho, então você chegou aqui, você quer ser presidente, você ia se afastar cada vez mais da sua família, né? E você, no fundo, não sabe nem o que você quer. Você é um cara inteligente, é diretor de uma grande multinacional e tal, e não sabe o que quer. Então, essas coisas passam também pela questão da liderança e passa também pelo autoconhecimento, né? Porque se você não se autoconhecer, grande chance de você ir para o lado errado. E você vai perceber só quando não dá mais tempo de voltar, né? Nos seus últimos precisa dias. definir qual é o propósito, né, Wagner? Exatamente. Qual é o seu propósito, afinal? Né? Eu tenho uma outra pergunta, que é mais curtinha, que todo mundo aqui que pode se fazer, que tem a ver, né, com essa coisa de liderança. As pessoas ficam mais felizes quando você chega ou quando você vai embora? Quando eu saio. Não, eu fico mais feliz com sua presença ou sua ausência. Não significa que você tem que ser bonzinho. Seja honesto para responder, hein? Seja honesto para responder. Mas não significa que tem que ser bonzinho, porque mesmo se você tem que realmente chamar a atenção, mas se você fizer isso de uma forma, como ele falou antes, de uma forma que a pessoa realmente entende. A questão da toalha no ombro da cozinheira. Se ela, por exemplo, assistisse um vídeo com os micróbios, né, etc. e tal, talvez ela ficasse tão assustada que nunca mais vai colocar a toalha no ombro. Mas, enfim, não significa que você tem que ser bonzinho. Mas se você tem que chamar atenção, você tem que fazer de uma forma que não arrasa com o coração da pessoa que está, ou o seu subordinado, no caso. Porque apreciam isso. Então, não é uma concorrência para ser popular, mas é uma coisa de sua presença. Porque se eles começam a celebrar a sua ausência, você já perdeu. Já perdeu. Porque as pessoas não estão ali esperando que você seja popular. Também. A grande maioria está esperando que você faça coisas certas e que você faça coisas que mereçam a sua posição de líder. Exatamente. Né? E não lá para você ser bonzinho. Não é para isso. Não é. Né? Você está lá para outro objetivo. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Freire. Eu sou sócio de uma empresa de educação ambiental e comunicação social. Tive o prazer de ter aula com o Cid, lá no Instituto de Economia da FRJ. E um dos ensinamentos, né, Cid, que a gente teve lá e que para mim ficou muito marcado com relação à ética corporativa, é quando a gente dá oportunidade para o outro emergir na nossa frente e a gente conseguir dialogar com ele, né, ter espaço para ter a sensibilidade de conseguir entender como que a nossa relação se dá com esse outro. E uma das questões que a gente trabalhou no trio, né, foi com relação a como é que a gente pode favorecer a criação de um campo
de modo que aquilo que está escrito na palavra, na missão, nos valores, nas palavras da empresa, consiga, de fato, se transformar nas ações da empresa. Uma coisa que a gente tem observado, né, que acaba sendo uma prática de algumas organizações, é que no texto, na missão, nos valores, está tudo muito bonito, está tudo muito mundo de Alice. E aí, quando você vai ver a prática da empresa, de repente, se você pega um registro de ouvidoria da empresa, você vai ver coisas absurdas na ouvidoria da empresa e que, às vezes, não estão, de fato, sendo um espelho daquilo que está lá na missão. E uma outra coisa, e acho que é muito complementar com o que o professor estava falando, é com relação à crise de valores mesmo, né? Então, linkado a isso, e um registro bem recente agora que, como você falou, né, se o meu profissional, embora ele seja o melhor vendedor, se ele seja o meu melhor gerente, se ele passou da linha vermelha, qual é a posição que a empresa tem que ter com relação a ele? Ele fica dentro ou ele está fora? Mas aí, se esse que passou a linha vermelha é o presidente da empresa, é o vice-presidente da empresa, é o diretor, é o dono da empresa, então, como é que a gente consegue preparar, de fato, um campo para colocar em prática tanto o compliance, mas também aquilo que está escrito lá nas palavras da empresa, de forma que a gente consiga operar, né? Mas operar de forma eficiente. Tem algumas limitações, por exemplo, o serviço público, é complicado fazer isso, né? Ou empresas de governo. Mas eu estava lembrando o que você estava falando, e quando você estava falando também, eu uma vez fui chamado pela Polícia Militar de Minas para desenvolver um programa de valores, porque eles tinham mudado sua identidade corporativa que nova definição, que eles agora vão ser agentes da paz social. Olha a nova definição. Não é mais caçador de bandido. É complicado, né? Especialmente na polícia. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, são 40 mil pessoas. 40 mil. Naquela época. Fizemos um perfil de multiplicadores internos. Então, uns 300. Porque tinha que ser, porque era muita gente. E era melhor que os próprios policiais estivessem conversando com outros policiais sobre isso. E, por sinal, olha, o nome do comandante-geral da Polícia Militar nessa época era Sócrates. Então, imagine, Coronel Sócrates, era assim, baixinho, mas ele muito assim, fervoroso. E quando eu expliquei tudo isso para um monte de coronéis, eles falaram... E um dos valores foi a ética. Aí tudo bem, nós fizemos, foi legal, estava todo mundo... não sei o quanto dura também esse tipo de intervenção, mas eu me lembro, um ano depois da última intervenção, eu estava indo para Ouro Preto com uma colega para uma conferência sobre valores e a pessoa que estava responsável desse programa estava lá, no Sesc de Ouro Preto, a gente estava usando o prédio lá. E aí a moça com quem eu estava, ela foi presa num blitz. Eu andava no carro e ela estava sem o documento do carro. Então o cabo disse, eu vou ter que prender o carro. Não, mas a gente está indo lá, o coronel fulano está esperando a gente. Não, tentando o jeitinho, nós que ensinamos a ética, né, tentando escapar, ele disse, não pode, não é ético. Aí nós chamamos, vamos tentar falar com o coronel. Que no Brasil o coronel vai falando com o cabo, vai liberar, não é? E o coronel disse para nós, não posso. Especialmente com vocês que eu não posso. Tá bom, a gente ficou lá esperando. Assim, no posto policial, naquela estradinha que conecta Ouro Preto, estavam lá no posto, esperando o ônibus. Porque ele prendeu o carro, né? E aí apareceram 2 indivíduos caminhando a pé. Assim, chinelos. E aí o cabo disse, para onde vocês estão indo, hein? Estão indo para o Ouro Preto, porque nosso tio
tem um trabalho lá falando bem caipira que não consigo falar, não é? Mas de onde vocês vieram? São João del Rei. Mas quando vocês saíram de lá? Alguns dias atrás. E quando foi a última vez que vocês comeram? Ontem pela manhã. Aí o cabo pegou uma marmita dele e disse: olha, eu vou dar a minha marmita para vocês, porque vocês estão com mais fome que eu. E eu e a moça que estavam, sabe, valeu a pena ser preso ali para ver esta cena. Valeu a pena. Aí a ética, sabe, alguns pegam, outros não, certo? Não, só um complemento, né? Às vezes as pessoas escrevem um código bonito, né? Visão, missão, né? Mas isso não foi compartilhado com toda a força de trabalho, né? Não foi compartilhado com as pessoas. E aí as pessoas não mudam por conta própria, né? Então, eu colocar um papel na parede e achar que a organização mudou só porque eu tenho o código, isso não vai acontecer, né? Então, por isso que a gente vê tantas empresas assim. E são muitas, não são poucas. Da mesma forma que quando o código de conduta. Pô, mas a empresa tem o código de conduta e as pessoas não estão fazendo. Porque eles não compraram a ideia ainda, isso não foi disseminado. Então, apesar de parecer uma incoerência, acaba sendo natural, porque isso não permeou ainda a organização. Então, é um exemplo que não está sendo vivido, a atitude não reflete o que está no papel e existe total discrepância entre as duas coisas, né? Ou, em certos casos, também falta um pouco de transparência de falar a verdade, né? Talvez aquela necessidade de colocar no código que pratica a ética, que é transparente, e, na verdade, não ser... Poderiam muitas empresas talvez colocar, não, praticamos negócios escusos, né? Não sei. Haja transparência. De repente. Bom, querido. Obrigado. Acaba sendo também incoerente, né? O cara que é tão transparente não faz coisa suja, né? Obrigado pela sua presença, obrigado aos palestrantes, obrigado por vocês terem vindo.